Fala, galera! Meninos e meninas, fomos abruptamente interrompidos por uma queda na internet aqui em casa, que eu não sei porquê. Não acabou a luz, não acabou nada, mas a internet caiu, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Na parte de mecânica hoje, eu ia começar com vocês a gravitação universal. A primeira parte de gravitação universal, ela é uma parte mais histórica, né? Contextos históricos e tal. O que eu vou fazer? Eu tenho esta aula já gravada, tá? Eu tenho ela gravada. Então, como muita gente não gosta, tá? Mas, ó, só falando, já caiu no Enem, tá? Já caiu até no Enem esse contexto histórico. O que eu vou fazer? Eu vou enviar para vocês, tá? Acabando a aula aqui, eu mando para o Célio para ele enviar para vocês essa aula. Vocês assistam a aula. Eu já tenho gravado também, está terminando aqui, que eu vou gravando de acordo com as necessidades. Estou terminando de renderizar o vídeo aqui da gravitação universal parte 2, que é onde eu falo as leis de Kepler. Mas essa semana que vem eu vou e passo ela para vocês, conforme for. Tudo bem? Então, o que eu faço? E ficou boa, cara, né? Porque foi eu que fiz, não, mas assim, eu achei que ficou bem legal, essa parte 2, né? A 1, eu gosto do assunto, mas a 2, eu acho que a aula ficou muito, muito boa, muito perfeita. Então, eu vou continuar isso aqui com vocês, que aí eu encerro essa parte da calorimetria com vocês e mando a primeira aula de gravitação para você assistir. Fechou? Tranquilo? Vou continuar aqui de onde eu parei, tá bom? Então, vamos lá. Alguém fala um ok para mim, fala boa tarde, zoinho, para eu saber que vocês estão aí. Naturalmente, nessa segunda aula já vem menos gente, mas, gente, vamos lá, foco na coisa. Tá? Boa tarde, zoinho. Caminho certo. Boa tarde, Júlia. Só as Júlias falam comigo. Vamos lá. Galera, eu estava falando para vocês do calor latente, tá? E aí eu disse para você que o calor latente, ele depende, né? O calor latente da substância. Ele depende da mudança de fase e da substância. Aí eu discuti aqui com vocês, ó, a unidade. Qual que é a unidade? Joule por quilograma, sistema internacional, ou caloria por grama. E eu estava falando desse tópico aqui, ó. Quanto que é o calor latente de fusão da água? É 80 calorias por grama. Explicando isso, quando você tem a água, latente fusão do gelo, Quando você tem o gelo a 0 graus Celsius, quando você tira ele do freezer, ele está entre menos 15 e menos 20. Então ele não sai derretendo, não. Primeiro ele vai esquentar. Esquentar até quanto? Até 0 grau. Quando o gelo chega a 0 grau, o que acontece com ele? Para derreter cada grama de gelo, é necessário que seja fornecido para cada grama o quê? 80 calorias. Entendeu? Por isso que a gente diz que o calor específico, o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Beleza? Legal. E para eu solidificar a água, eu tenho que ceder calor para ela ou tirar? Né? Tenho que tirar. Adivinha quanto que vale o calor latente de solidificação da água, que é o oposto da fusão. Então, ó, o calor latente de solidificação da água é menos 80 calorias por grama. O que significa isso? Que estando a água a 0 grau, lembrando, a água só congela a 0 grau. Então, estando a água a 0 grau, eu tenho que retirar de cada grama de água 80 calorias para ela solidificar. Lembre-se, isso na temperatura de mudança de fase, tá? Ó, ambos a 0 graus Celsius. A água tem que estar a 0 graus Celsius para congelar e o gelo tem que estar a 0 graus Celsius para derreter. Fechou?
Outra, o calor latente de ebulição, são 540. A pessoa tem que decorar isso? Não. 540 calorias por grama. O que significa isso? Estando a água a quanto? A 100 graus Celsius, depois que a água chega a 100 graus Celsius, aí eu volto naquilo que eu te falei. As moléculas de água têm uma ligação entre elas, que ela vai aumentando o nível de vibração com essa mesma ligação. Quando chega a 100 graus, a ligação entre as moléculas de água não permite que as moléculas vibrem mais do que 100. Aí o que acontece? Se eu continuar cedendo calor, ao invés dela aumentar o nível de vibração, ocorrem quebras dessas ligações. É onde a água está passando da fase o quê? Líquida para a fase de quê? De vapor. Ela está entrando em ebulição, certo? E para cada grama de água que já esteja a 100 graus, entrar em ebulição, ou seja, vaporizar, ela precisa de quanto? 540. Beleza? E se eu tiver um vapor de água a 100 graus e eu quiser fazer ele virar água, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o calor dele. Adivinha? Tirar quanto, gente? Menos 540 calorias por grama. Beleza? Perguntinha. Vamos ver o que você pode me responder disso. Note que, no caso da água, o processo de ebulição e liquefação, ele tem um envolvimento energético muito maior que a fusão e solidificação. Por qual motivo você acha que isso pode acontecer? Por que isso acontece? Porque isso aqui é experimental, isso é comprovado, né? Por qual motivo o calor latente de ebulição é quase 7 vezes maior que o de fusão? Por que você acha? Alguém? Por que o envolvimento energético aqui é bem maior que na fusão? Alguém? Não? Então, explico. Quando você vai fundir um material, passar ele da fase sólida para líquida, você está alterando o tipo de ligação. Tá? Você está alterando o tipo de ligação entre as moléculas. No caso da ebulição, você não está só alterando o tipo de ligação, você está o quê? Rompendo ligações. Normalmente, ao romper ligações, o envolvimento energético tem que ser o quê? Maior. E isso é bem nítido no caso de quem? Da água. O envolvimento energético para vaporizar a água é muito maior do que para derreter o gelo. Beleza? Pergunta complementar. Isso é comum em todas as substâncias? O que vocês acham? Vai ser comum em todas as substâncias? Resposta: não. Por que não vai ser comum em todas as substâncias? Não vai ser comum porque, pense, por exemplo, o álcool. Tá? O que acontece com o álcool, gente? O álcool, né, que hoje em dia todo mundo está tendo muito álcool em casa, o álcool, vou só fazer um experimento aqui rapidaço com você, que acho que vai dar certo. Olha só. Olha aqui. Fui ali no banheiro, tá? Todo mundo tem em casa. Peguei 2 pedaços de papel higiênico, certo? Olha só o que eu vou fazer. Se eu pegar aqui a minha garrafinha de água e jogar uma água aqui, ó, molhou o papel, certo? Pois bem, pego o álcool, ó, peguei um álcool, que eu saio com ele para todo lado, e vou também dar uma encharcada no papel.
aqui, ó. Se eu deixar esses dois papéis aqui, ó, um com álcool e outro com água, e tem um ventilador aqui apontando para eles, qual dos dois vai secar primeiro? O de álcool. O de álcool. Por quê? Porque ele é mais volátil? Isso. O álcool é muito mais volátil que a água. Então, o que que acontece? Eu não sei, tá? Não sei, eu teria que pesquisar na internet. Quanto que é o calor latente de fusão do álcool sólido, né? Para eu derreter o álcool sólido, eu preciso ceder para ele quantas calorias para cada grama. E quantas calorias eu preciso para vaporizar, né? Para fazer entrar em ebulição, cada grama de álcool que esteja na temperatura de ebulição. O álcool etílico, a temperatura de ebulição dele, se não me falha a memória, é 78 graus, tá? Então, o álcool, claro que você não vai pôr isso no fogo, tá, gente? Cuidado. Os caras fazem isso em laboratório com muito cuidado, com vidros de Erlenmeyer muito grande, né? Sabe o que é o Erlenmeyer? É aquele vidro que você tem um bulbo aqui, ó. Aí você põe um pouquinho de álcool aqui e põe isso aqui na chama. E aí eles põem o termômetro lá dentro. Quando isso aqui tem que estar longe, porque o vapor que sai aqui com a chama, perto da chama, pode explodir. Então, eles põem isso aqui e ainda põem um exaustor bem forte aqui, para não deixar o vapor descer aqui. Ó. Então, o vapor que sai aqui já vai embora. E aí, eles põem um termômetro aqui dentro e verifica que esse álcool ele só entra em ebulição aqui, ó, quando ele chega, acho que é 78 graus. Tá? Mas eu tenho convicção, não sei te dizer, mas eu tenho convicção que a diferença do latente de ebulição do álcool para o latente de fusão do álcool sólido é bem menor do que essa. Por conta de quê? Por conta da volaticidade do álcool. Beleza? Então, como eu disse, calor latente depende de quem? Depende da substância, tá? Mas também depende de quem? Da mudança de fase. Note que, no caso da água, para a fusão do gelo é 80, para a ebulição 540, certo? E para fechar essa história do calor latente, continua valendo, não sei se você já percebeu, aquela máxima, aquela propriedade, ó. A quantidade de calor de quem cede é o quê? Negativo. Quando o vapor está cedendo calor, ó, é negativo. Quando a água cede calor, negativo. E o que de quem recebe? E a quantidade de quem recebe? Ó, gelo recebendo calor é positivo, água recebendo calor é positivo. Então, gente, isso é regra, tá? Geral, sempre vai acontecer. No calor sensível ou no calor latente. Quando o corpo recebe calor, a quantidade de calor dele é o quê? Positiva. Quando ele cede, a quantidade de calor é negativa. Fechou? Legal. Bom, faça, por favor, o print. Essa parte aqui você já tinha printado. Então, aquilo ali é o finalzinho. Print, porque agora eu vou precisar do quadro inteiro. E eu vou te apresentar a famosa curva de aquecimento. Faça o print aí da outra parte, por favor. Posso? Pode. Vou apagar. Obrigado, Júlio. Ô, Júlia, você e a Canutos combinaram? Você participa numa aula, ela na outra? Uma aula, uma fala. Não. Ó, tem uma galera aí que tá sumida, viu, da minha aula. De falar. A Karen mesmo sumiu, tá aí, mas não fala nada.
Estão vendo aqui, a Júlia voltou. Né? Tem uma galera que some da aula. Mas vamos lá. Galera, curva de aquecimento. Curva de aquecimento. Gente, vamos pensar o seguinte. Eu quero pensar numa substância pura que esteja no estado sólido, na fase sólida, tá? Vamos pensar assim, ó. Eu tenho uma substância aqui, ó, que está na fase sólida, a uma temperatura θ1 menor que a temperatura de fusão, tá? Bom, por exemplo, aquele pedacinho de ferro que eu te mostrei aqui, né? Esse alumínio, né? O alumínio derrete, acho que é 500 e tantos graus, enfim. Imagina que seja ferro, derrete a 1500. Então, tem aqui uma barra de ferro, tá? Que está a, sei lá, 28, 29 graus Celsius aqui agora, tá? Lembrando que o ferro só derrete a 1500. Mas também poderia ser um gelo que eu tirei do freezer a menos 20 graus, que só vai derreter a zero. Legal. Se eu ceder calor para este sólido, se eu ceder calor para ele, Q1, o que vai acontecer quando eu cedo calor para uma matéria que está numa temperatura abaixo da temperatura de fusão? Ela já sai derretendo? Não, né? Primeiro ela esquenta, ainda na fase o quê? Sólido. Primeiro ela esquenta, ainda na fase sólida, tá? Até que temperatura um sólido pode ser aquecido? Ele só pode ser aquecido até a temperatura de quê? Fusão. Enquanto ele estiver na fase sólida, ele só se aquece até a temperatura de fusão. Tudo bem? Detalhe, essa quantidade de calor que foi cedida para este sólido, ela é uma quantidade de calor sensível ou é uma quantidade de calor latente? O que está acontecendo aqui? Não está mudando a temperatura? Quando muda a temperatura, é calor sensível ou calor latente? Aqui é calor sensível. Então, esse Q1 é calor sensível. Beleza? Legal. A matéria chegou na temperatura de fusão, ainda na fase sólida. Se eu continuar cedendo calor para ela, Q2, o que vai acontecer? Tipo, o gelo a 0 grau, se eu continuar cedendo calor para ele, o que vai acontecer? Ele vai o quê? Derreter. Ele vai passar para a fase o quê? Líquida. Vai. Substância pura. Durante a mudança de fase, tem mudança de temperatura? Não. Se não tem mudança de temperatura, quanto que é a temperatura dele aqui? Continua quem? ΔF. Essa quantidade de calor que eu cedi para esta massa derreter é calor sensível ou calor latente? Quantidade de calor envolvida na mudança de fase. Latente. Latente, muito bem. Beleza. Chegou, virou tudo líquido, derreteu tudo. Continuo cedendo calor. Q3. O que vai acontecer? Eu aqueço o líquido, eu forneço calor para o líquido. O que vai acontecer com o líquido? O líquido vai esquentar, ainda na fase líquida. Só que o líquido só pode esquentar até que temperatura? O líquido só pode esquentar até a temperatura de quê? Temperatura de quê? Ebulição. Tipo, a água. A água só esquenta até quantos graus? Até 100. Ela não vai passar de 100. Aí o que acontece? Essa quantidade de calor Q3, gente, é sensível ou latente? Sensível. Sensível, muito bem. Calor sensível. Chegou na temperatura de ebulição. Se eu continuar cedendo calor,
O que vai acontecer com esse corpo? Ó? Quantidade de calor Q4. O que vai acontecer? O líquido já está na temperatura de ebulição. Se eu continuar cedendo calor, o que vai acontecer com esse líquido? Este líquido vai se transformar inicialmente em quê, gente? Ele vai se transformar inicialmente em vapor. Durante a mudança de fase, tem mudança de temperatura? Não. Então, aqui vai ser o quê? Θ é temperatura de ebulição. Durante a mudança de fase, não tem mudança de temperatura. Fechou? Tranquilo? E se eu insistir, já está na fase de vapor, se eu insistir em aquecer aqui, ó, um Q5, a única coisa que acontece por enquanto, gente, a única coisa que acontece por enquanto é que isso aqui, ó, vai virar vapor aquecido. Vai virar vapor aquecido. Tá? Ó, esse quadro meu tem 2 metros, tá? Se eu continuar aquecendo, aí aqui, ó, uns 50 metros lá para frente, ele poderia virar plasma, o plasma quente, tá? Plasma, plasma quente, a gente fala acima de milhões de graus, tá bom? Por enquanto, vamos tratar apenas de vapor o quê? Aquecido. Essa quantidade a uma temperatura, ó, a uma temperatura θ2 maior que a temperatura de quê? Ebulição. Se eu esquentei o vapor, se a temperatura aumentou, isso aqui é calor o quê? Sensível. E aqui, foi mudança de fase. O calor é o quê? Latente. Legal? Eu quero jogar essa situação num gráfico. Eu quero colocar essa situação num gráfico assim, num gráfico que tenha a quantidade de calor em função, ó, a quantidade de calor em função, ou melhor, perdão, a temperatura, pode ser assim, mas o clássico é esse aqui, ó. A temperatura do corpo em função da quantidade de calor. Então, eu vou supor, tá? Que essa temperatura θ1 aqui, ó, seja menor que 0. Aqui, ó, θ1. Que a temperatura de fusão seja maior que 0. Tipo assim, não precisa ser o gelo. Aqui, ó, temperatura de fusão. Que a temperatura de ebulição seja maior que a de fusão. Isso é meio óbvio. E, por último, aqui é o θ2, que é maior que a temperatura de ebulição. Aí, veja. Ao ceder, aqui é 0, ao ceder a quantidade de calor Q1, a massa saiu da fase sólida e foi ainda para a fase sólida na temperatura θF. Então, olha isso aqui. Ao ceder esta quantidade de calor Q1, a matéria fez isso. Saiu daqui e veio para cá. Beleza? Agora eu quero saber como é que eu ligo isso aqui. Eu vou ligar isso aqui por uma parábola para cima, uma parábola para baixo, uma tangente, ou eu vou ligar por uma reta. Veja, esse Q1, ó, nesse trecho aqui, é calor sensível. Qual que é a fórmula do calor sensível? Calor sensível é MC o quê? ΔT. Correto? Cara, esta equação aqui, ó, é de primeiro grau ou segundo grau? Não é de primeiro grau? Então, mesmo que eu coloque a temperatura em função do quê, ó, que é o que está aqui, ó, temperatura em função do quê, eu não vou mudar o grau da função, vai continuar sendo uma função de que grau? Primeiro grau. Como é que é o gráfico de uma função de primeiro grau, gente? Então, aqui, ó, eu vou ligar esses 2 pontos por uma
uma reta. Então, dá uma olhada. Essa quantidade de calor sensível, o Q1, é nesse trecho aqui, ó, daqui para cá. Beleza? Aqui, ó, é o eixo da quantidade de calor total acumulado. Aí, olha só o que nós vamos fazer agora. Durante o calor latente, tem mudança de temperatura? Tem não. Então, o que acontece aqui, ó? Durante o Q2, a temperatura é o quê? Constante. Então, aqui, ó, aqui é o Q2, que é o calor latente, tá? Que é o calor latente. E aqui embaixo, eu vou anotar que valor. O Q2 foi só nesse trecho. Em termos totais, tipo assim, daqui para cá foi 500 calorias. Daqui para cá foi 1.000. Quanto que foi daqui até aqui? 500 mais 1.000, 1.500. Ah, então se aqui é 0, aqui é Q1, que valor eu tenho que anotar aqui? Ó? Q1 mais Q2, porque aqui é o valor o quê? Total. Fechou? Legal. Aí depois eu vou ceder o Q3. Durante o Q3, tem de novo mudança de temperatura. Tem de novo mudança de temperatura. Então, esse Q3, ele é um calor o quê? Sensível. Se é sensível, temperatura aumenta. Calor sensível é uma reta, tá? Então, isso aqui é o Q3, que é sensível, tá? E aqui o valor total, Q3 é daqui para cá. Então, aqui eu anoto quem? Q1 mais Q2 mais Q3. Legal? Bom, continuando nessa brincadeira, o que vai acontecer? O Q4 é um calor latente de novo. O Q4 é latente. Então, aqui, ó, Q4 é latente, temperatura constante, ele vai continuar aqui, ó. Aqui é o Q4. Aí, este Q4 não muda a temperatura, que é latente. E aqui embaixo, eu vou assinalar a quantidade de calor total, que é o Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. E, finalmente, durante o Q5, que é sensível, a temperatura sobe de novo. A temperatura sobe de novo. Calor sensível, de novo é reta inclinada. Então, aqui eu tenho Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5. E esta quantidade de calor aqui é o Q5, que é de novo sensível, tá? E tá aí. Esse é o gráfico, nessa escadinha, é o gráfico da quantidade de calor, é o gráfico da quantidade de calor na curva de aquecimento, ou seja, temperatura em função do quê? Beleza? É muito comum o cara, às vezes, dar esse tipo de problema, assim, ó, ele ao invés de colocar o quê, ele põe o tempo, cara. Ele põe o tempo. Só que aí você usa a fórmula, né? Fluxo de calor não é Q sobre ΔT? Então, geralmente, quando ele põe o tempo aqui, ele está te dando o fluxo. Porque se ele te deu o fluxo, com o fluxo e os intervalos de tempo, você acha a quantidade de calor envolvida. Tá bom? Como é que ficaria este gráfico aqui, ó, para água? Como é que ficaria esse gráfico para água? Do mesmo jeito. A única coisa é que esta reta aqui ficaria em cima do eixo da abscissa, que a água
derrete a quanto? A 0 grau. E essa aqui seria que valor aqui, ó, 100 graus. Mas o gráfico seria igual a esse. Se fosse para o alumínio, tá? Né? Ou ferro, que derrete a 1.500 graus, e eu se tivesse com ele inicialmente aqui a 28 graus, seria essa mesma escadinha, só que ela começaria aqui, ó, numa parte positiva já, ó, sobe, derrete, sobe, constante. Só aí tem vapor de ferro? Tem. Você pode ter vapor de ferro, depende da temperatura. Beleza? Professor, e se ao invés de aquecer, ele fosse resfriado? Cara, se fosse resfriado, aqui, ó, curva de resfriamento. A curva de resfriamento, ela tem o mesmo formato, só que ela faz assim, ó. Aqui a temperatura e aqui o quê? A gente coloca em função do que perde. Só que aqui, ó, a gente vai pondo como se fosse módulo, tá? Então fica um negócio assim, ó. Pam, pam. É a mesma escadinha, tá? Só que aqui seria a quantidade, ó, θ1, θ de ebulição, θ de fusão e um θ final, θ2, menor de todas. Sensível, latente, sensível. E aqui seria o módulo da quantidade de calor que o corpo está o quê? Perdendo. Aí ele está perdendo. Beleza? Faça o print, que nós vamos terminar essa parte da calorimetria com a apresentação do trocas de calor. Printaram? Vou minha tela aqui. Bonito isso aí. Vou apagar, pode? Pode. Apagar. Zain, Oi, sim. qual que é a diferença mesmo de calor latente? Para calor sensível, Não, na verdade, o que que é, né? calor latente, ele é uma propriedade, né, que o material possui. Você pega aqui, Q igual a ml, né? O L é o Q sobre M. Então, o que significa o calor latente? O calor latente de uma substância representa a quantidade de energia que essa substância, na temperatura de mudança de fase, ou seja, vamos pegar água, a 0 grau ou a 100 graus, ela tem que receber ou ceder para que cada unidade de massa dela mude de fase. Então, vou repetir. É a quantidade de energia que a substância, na temperatura de mudança de fase, tem que, cada unidade de massa dela, tem que receber ou ceder para mudar de fase. Por isso que tem calor latente de fusão, né? 80 calorias por grama. Latente de solidificação, menos 80 calorias por grama. Tipo assim, a água a 0 graus Celsius, para congelar cada grama de água,
essa grama de água tem que perder 80 calorias. E o gelo a 0 graus Celsius, para derreter cada grama de gelo, esse gelo tem que ganhar o quê? 80 calorias. Então, ó, repetindo. E se fosse no sistema internacional? No sistema internacional, peraí, 80 vezes 4, vezes 4, vou pôr 4, tá? Para ficar redondo. Vezes 1000, então 4 vezes 32, seria isso aqui, joule por quilograma. Tipo assim, olha só, para eu derreter cada grama de gelo, eu tenho que esteja a 0 graus, eu tenho que fornecer o quê? 80 calorias. Ou então, eu tenho que dizer assim, para eu derreter cada quilograma de gelo, eu tenho que fornecer o quê? 320 mil joules. Tá? Por isso que eu falo, é a quantidade de energia que eu tenho que fornecer por unidade de massa, ou por grama, ou por quilograma. Ceder ou retirar. Né? No caso aqui, para congelar 1 quilograma de água, eu teria que retirar isso aqui. Beleza? Beleza. Bom, galera, trocas de calor. Trocas de... Professor, Deixa eu ver como é que está o tempo nosso aqui. Sim, nossa. eu ia falar do tempo. Pois Eu ia é. falar do tempo. Não vai dar tempo. Eu vou ter que parar para a gente, que literalmente não vai dar tempo. Galera, nós vamos fazer o seguinte. Próxima aula, tá? Próxima aula, nós vamos... Peraí, só um pouquinho, gente. Peraí, só um pouquinho. O filhote que apareceu aqui. Próxima aula, eu falo um pouquinho disso aqui e continuo a gravitação, tá? Porque a primeira aula de gravitação eu vou mandar no vídeo para vocês, tá bom? Porque o nosso tempo aqui falta agora só 1 minuto e não vai dar tempo de concluir, beleza? Então, galera, com isso eu termino com vocês hoje. Agradeço a presença de quem assistiu. Beijo do gordo. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Agora falta menos de 1 minuto. Bom resto de semana, Zé. Hã? Bom resto de semana. Para vocês também, Júlio. Com Deus. Trabalhar. Valeu, meninos. Tchau, tchau. Para todos e para todas. Karen, boa tarde, viu, Karen? Você não fala mais nada. Karen participava muito. Boa tarde, professor. Você está aí. Então tá, tchau. Tchau. Pode fechar aí, ô Sérgio.